Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a um novo episódio de Friday. Hoje temos para vocês um vídeo de como jogar. Hoje vamos aprender a jogar o jogo Pandemic. Um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores com uma duração compreendida de mais ou menos 45 minutos e para idades superiores a 8 anos. Já vos tinha apresentado os componentes deste jogo há umas semanas e hoje vamos aprender a jogar. Vamos a isto. Aqui, então, em Pandemic, vamos por aqui a tampa aqui para o outro lado. Temos aqui um manual. Qualquer dúvida vocês podem sempre tê-lo por perto quando estiverem a jogar e assim tirar as vossas dúvidas, porque às vezes há dúvidas que surgem. Primeiro que tudo, para jogar vamos abrir o mapa. Isto será aqui um mapa mundi. E cabe mesmo aqui direitinho. Vou tirar aqui um bocadinho de zoom. E está incrível. Pronto. Então, o que é que temos? Vamos para aqui as pecinhas. O que eu vos aconselho é, durante o jogo, terem aqui os marcadores de doença por perto. Vou fazer aqui uns montinhos com eles. Aqueles montinhos podem deixá-los nos saquinhos, ou há quem tenha uns pratinhos, umas coisinhas tipo para pôr as peças do jogo. Também podem fazê-lo para assim ajudar a que as coisas não se espalhem, não se percam. É uma coisa que vocês podem fazer. Há muitos componentes por aí que ajudam nisso. E muitos jogos que trazem essas coisitas assim. Pronto, então temos ali os marcadores de doença. Vamos pôr aqui um bocadinho mais para o lado e arrumar isto assim um bocadinho melhor. Assim, está mais giro. Temos, vamos pôr, isto é o marcador dos outbreaks. Vamos pôr aqui nos outbreaks. O marcador de infecção, que vai aqui para o local mais à esquerda também. Tem os potinhos, os frasquinhos das vacinas, que é os frasquinhos das curas. Vão pôr aqui por baixo de cada uma das doenças das cores correspondentes. Isto são estes frasquinhos que vão indicar se os vírus, se as doenças estão curadas ou não. Quando passam para cima estão curados. E cá em baixo não há curas ainda. Estes são os marcadores dos centros de pesquisa. Vocês vão começar com em Atlanta, que é o local onde se localiza o CDC, o Center for Disease Control, a sede desta instituição mundial. Vou deixar assim. Têm aqui as cartas de epidemia, que elas são 6. Falta uma, deve estar dentro dos baralhos, alguns. Tem as cartas com as ações, uma para cada jogador, que são referências rápidas, podem distribuir depois aos jogadores quando estiverem a preparar. Vou deixá-las aqui assim, à vista. As cartas dos personagens, vocês vão dividir na preparação do jogo e vão entregar uma a cada jogador, virada para cima. Vamos supor que é assim neste jogo para 2 jogadores. E vão pôr os peões correspondentes, o verde claro e o verde escuro. O verde escuro e o verde claro. E estes peões começam também junto ao CDC. Ok? Além disso, na preparação do jogo, vamos pôr aqui os personagens aqui de lado. Na preparação do jogo, vocês têm o deck de infecção. Este deck vai ser baralhado e durante a preparação vocês vão vamos preparar o baralho para os vírus e para as doenças. Então vamos tirar 3 cartas e vamos colocar em cada uma destas cidades
3 cubos do vírus correspondente, ou seja, Joanesburgo, Lima e Xangai. Aqui está, 3. E vão para aqui. Tiramos novas 3 cartas e colocamos 2 cubos de doença em cada um destes, ou seja, Nova Iorque, Irão e Cartorum. E saem. E depois, novas 3 onde são colocadas 1 em cada um, ou seja, Tóquio, Chicago e Kolkata. Caso temos aqui uma distribuição engraçada, o facto das cartas estarem mais baralhadas permitiu a que os vírus iniciais estejam mais dispersos. Já me aconteceu calhar muitos vermelhos ou muitos azuis e ser mais difícil de ganhar o jogo. Depois das infecções preparadas e de tudo isto pronto, vamos baralhar aqui o deck de jogadores. Os eventos estão muito juntos. E acho que está para aqui ainda uma carta de epidemia. Ok. Vocês vão baralhar primeiro que tudo este deck, que é o player deck, os decks dos jogadores, e vão dar a cada um dos jogadores, dependendo do número de jogadores, para 2 jogadores 4 cartas a cada um, e para 3 jogadores 3 cartas, 4 jogadores 2 cartas cada um. Depois disso, vão dividir o deck em sensivelmente 5 porções iguais. Podem dividi-lo por 4. Eu gosto de dividir por 5 para dar alguma e seleciono um montinho mais pequeno para ficar logo mais ao lado. Em cada um destes decks vocês vão misturar uma carta de epidemia. Eu gosto de pôr o primeiro mais pequenino por cima para dar algum tempo de jogo, para não começarmos logo a sofrer danos e a perder. 2, 3 e 4. Depois vocês têm dominado isto com 4 cartas, podem sempre aumentar até às 6. Podem pôr depois as 5 e depois as 6. Portanto, depois vocês, o que é que vocês quiserem, como quiserem jogar. Se querem um jogo mais fácil ou mais difícil. Quanto menos cartas de epidemia tiverem, mais fácil é o jogo. Se forem adicionando, o jogo torna-se mais difícil. Cada carta de epidemia vai fazer com que nós aumentamos o nível de infecção. Infectamos uma cidade aleatoriamente, tiramos uma carta da parte de baixo do deck de infecção e pomos lá 3 cubos, à semelhança do que fizemos agora inicialmente. Essa carta é descartada e vamos intensificar, ou seja, vamos baralhar todas estas cartas do discard pile e vamos pô-las no topo do infection deck. Ok? Isto é só para percebermos mais ou menos como é que isto funciona. Bem, o mapa está pronto, os peões estão distribuídos, está tudo preparado, a mesa está montada, cartas distribuídas, decks distribuídos, tudo pronto para começarmos. Pronto. Para começar, escolhe-se um jogador. Há jogos que dizem exatamente quem é que começa, há jogos que têm algumas escolhas. É indiferente na escolha no momento de escolher o jogador. É como for mais consensual entre quem estiver a jogar. Por isso, vamos começar. O que é que podemos fazer na nossa vez? Então, na nossa vez, nós podemos fazer 4 ações. Vocês podem ter aqui, tem aqui isto no tabuleiro, que vos diz exatamente o que é que podem fazer. 4 ações, comprar 2 cartas, comprar draw 2 cards, daqui, resolver epidemias, caso existam, caso saiam epidemias, descartar até terem 7 cartas na mão e infectar cidades. Okay?
Para infectar as cidades, vocês terão que comprar um número de cartas igual ao número indicado aqui e colocar um cubo na cidade que calhar. Vamos então simular aqui um jogo. Vocês na vossa mão têm têm as cartas do Player Deck que vos trazem aqui algumas cidades. Ou seja, o que é que vocês podem fazer na vossa vez? Podem Drive ou Ferry, mover para uma cidade conectada pela linha branca. Vocês podem sempre mover-se cidade para cidade. Cada movimento conta uma ação. Voar diretamente, descartar uma carta da vossa mão e moverem-se para a cidade lá indicada. Ou seja, posso ir para Londres, descartando esta carta. Fazer um charter flight, ou seja, se eu, por exemplo, estivesse em Londres, podia descartar Londres e ir para qualquer parte no mundo, okay? Se estiverem na cidade correspondente. Podem fazer o shuttle flight, que é ir de uma cidade que tenha uma estação do CDC para outra que também tenha essa estação, mas para isso vocês têm de construir uma estação. Para o fazerem, vocês têm que estar num sítio que também corresponda à carta que vocês têm. Imaginem isto estávamos em Sydney e posso descartar Sydney para colocar uma estação de pesquisa em Sydney. Tratar uma doença. Para tratar uma doença, vocês podem, numa cidade onde estejam que tenham com a doença, removê-la. E assim diminuir o risco de algo acontecer. Lá. Partilhar conhecimento, share knowledge. Vocês podem dar a outro jogador a carta que faça match com a city onde vocês estão. Ou podem tirar essa carta ao outro jogador. O outro jogador também tem que estar na mesma cidade que vocês. Imagina que vocês dois estavam em Londres, vocês podiam dar a carta de Londres ao vosso parceiro. Descobrir uma cura. E isto porque é que nós queremos partilhar conhecimento? Para descobrir as curas. Porque para descobrir uma cura vocês têm que descartar 5 cartas da mesma cor quando estiverem num centro de doenças. E assim descobrem a cura. Descobrir a cura o que é que faz? Faz com que a doença seja tapada por este frasquinho e sempre que há a propagação de infecção dessa doença, vocês quando fazem o tratar doença, em vez de removerem um cubo apenas, removem todos, porque já há cura. Ou seja, vocês conseguem ir ao local e tratar de tudo o que lá existe. Além disso, quando vocês conseguem tirar todos os cubos de uma doença depois de já existir cura, ela passa erradicada. Se está erradicada, nunca mais nenhum cubo dessa doença vai entrar no tabuleiro. E assim aumentar as nossas probabilidades de sucesso do jogo. Este jogo acaba quando nós conseguirmos curar as 4 doenças. No entanto, acaba automaticamente se atingirmos 8 outbreaks, se ficarmos sem cartas para biscar do deck do jogador, ou se já não existir cubos para colocar de uma determinada doença. Além disso, como uma ação, vocês podem também fazer algumas das ações dos vossos personagens. Por exemplo, o Operations Expert, numa ação, pode construir uma estação numa cidade em que nós estamos, sem ser necessário ter a carta correspondente. Uma vez por turno, também como uma ação, podemos mover de uma estação de pesquisa para qualquer cidade, by discarding any city card. Ou seja, se eu estiver aqui em Atlanta, eu posso descartar Sydney e ir para Delhi, por exemplo, com o Operations Expert. Ou seja, vocês vão ter de combinar as ações que podem fazer durante o jogo com também as ações dos vossos personagens, para assim poderem ir avançando e tentando curar o jogo. No entanto, ao longo do jogo, enquanto vocês vão avançando, fazendo aquelas várias ações, tentando curar
tratar as doenças nos vários sítios, ou assim. Vocês por vezes trazem cartas e em todos os turnos, quando fazem o Infect Cities, neste caso que seria 2, imaginamos que eu faria a minha jogada. Vamos fazer aqui uma simulação. Eu faria a minha jogada, eu mexia-me 2 ações, tratava 3 ações, 4 ações. E a minha jogada era esta. Eu tratava ali a doença azul. Comprava 2 cartas, sem um evento, ainda bem, que assim depois explicamos o que é que são os eventos. E outra carta, se outro lado. Infect Cities, ou seja, eu vou virar aqui 2 cartas, Buenos Aires e Madrid. Não é amarelo, é azul. Madrid. Ao longo do jogo, e sempre que sai o Epidemics, depois, sempre que sai a epidemia, vai fazer com que estas cartas sejam todas baralhadas e colocadas no topo do baralho novamente. Isso significa o quê? Que podem sair cubos para locais que já estão problemáticos. Ou seja, problemático, eu chamo problemático a ter 3 cubos, porque sempre que colocamos o 4º cubo, não o colocamos e há um outbreak. O que é que acontece no outbreak? Todos os locais em volta e com ligação são infectados com essa doença. Ou seja, havendo aqui um outbreak, nós vamos mexer o marcador de outbreak para 1 e infectamos todas as cidades que conectam. E agora vocês perguntam, Miguel, e se numa dessas cidades já tiver 3 cubos quando for infectada? Dá-se um novo outbreak. Ou seja, imaginando que esta cidade estava assim, quando eu ia colocar o cubo, esta cidade iria infectar todas as outras. Ou seja, vai infectar esta e esta. Esta já não infecta o local de origem. E assim vocês podem ter uma disseminação e um outbreak ainda maior da doença e assim espalhar e ser mais difícil vocês ganharem. Sobre os eventos, vocês podem na vossa vez jogar esta carta, na vossa vez ou na vez dos nossos parceiros, Play Anytime, Not an Action, e vocês podem jogar esta carta de evento. Compra, olha e orienta as 6 cartas do topo do Infection Deck e põe de volta ao topo. Ou seja, vai-nos dar uma previsão sobre o que é que vai ser infectado. É muito útil para quando há uma epidemia e tudo isto volta para cima do deck, para assim evitarmos que existam outbreaks. Ok? Bem, de grosso modo é este o funcionamento de Pandemic. É assim que se joga Pandemic. É um jogo com muita estratégia, porque vocês vão querer depois começar a querer trocar cartas uns com os outros para cada um conseguir ter as 5 cartas necessárias para assim fazer as várias curas para as várias doenças, para vos permitir ganhar o jogo. Atenção, vocês ganham o jogo assim que as 4 curas forem descobertas, não precisam de erradicar as 4 doenças. No entanto, perdem nas consequências que eu disse, quando ficam sem cartas do jogador, quando ficam sem cubos para colocar, ou quando chegam ao 8º Outbreak. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham aprendido a jogar aqui comigo o Pandemic. Qualquer dúvida que tenham podem sempre perguntar, ou se tiverem o jogo, consultar também o manual. Mas, não sei, às vezes é muito mais fácil ver um vídeo, aprendermos a jogar, do que estamos a ler as regras, especialmente quando as regras estão em inglês ou noutra língua. Bem pessoal, desejo uma continuação de uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e bons jogos. Até já!